Olá pessoal, vamos avançar então com a leitura das normas da subseção 7 do Protocolo Eletrônico de Títulos e Protocolo. A postagem e o tráfico de traslados e certidões notariais e de outros títulos públicos ou particulares elaborados sob a forma de documento eletrônico para remessas e serventias registrais para prenotação livro 1 protocolo ou exame e cálculo livro de recepção de títulos, bem como destas para os usuários, serão efetivados por intermédio da Central Registradores de Imóveis. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro de imóveis deverão atender aos requisitos de infraestrutura de chave pública brasileira, ICP Brasil, e arquitetura IPING, padrão de interoperabilidade do governo eletrônico, e serão gerados preferencialmente no padrão XML, Extensive Markup Language, padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados e PDFA, ou outros padrões atuais compatíveis com a Central Registradora de Imóveis e autorizados pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. É permitida a recepção para registro de imagens de documentos preferencialmente no formato PDF, ou padrão mais atual a ser definido pela Central Registradores e autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça, desde que o acesso ao original nato digital possa ser realizado para conferência através de sites confiáveis. O oficial registrador deverá verificar se o titular do certificado digital utilizado no traslado ou certidão eletrônicos é tabelião, substituto ou preposto autorizado, ou tinha essa condição à época da assinatura do documento, procedimento denominado verificação de atributo mediante consulta à base de dados do Colégio Notarial do Brasil. A consulta à base de dados do Colégio Notarial do Brasil para a verificação de atributo poderá ser automatizada e realizada pela Central Registradores de Imóveis. A consulta será dispensada caso o documento eletrônico contenha, além do certificado digital do tabelião, substituto ou preposto autorizado, certificado de atributo em conformidade com a ICP Brasil. A recepção de instrumentos públicos ou particulares em meio eletrônico, quando não enviados sob a forma de documento estruturado segundo o previsto nessas normas, somente será admitido para o documento digital nativo, ou seja, aquele não decorrente de digitalização, que contém a assinatura digital de todos os contratantes. Documentos notariais digitais decorrentes de digitalização de documentos físicos somente pode ser recepcionado pela Central Registradora e se adotado preferencialmente o padrão PDFA e se a assinatura via SENAD e o atributo do subscritor puderem ser verificados na Central de Serviço do Colégio Notarial do Brasil. A partir da entrada em funcionamento do protocolo eletrônico de títulos e protocolo, os oficiais de registro de imóveis verificarão obrigatoriamente, na abertura e no encerramento do expediente, bem como pelo menos a cada intervalo máximo de 2 horas, se existe comunicação de remessa de título para prenotação ou protocolo para exame e cálculo, mediante importação, PDFA ou XML. Sem implicar em dispensa do acompanhamento periódico obrigatório, o sistema poderá gerar avisos eletrônicos ao oficial destinatário, a título de cautela de que existe solicitação pendente. O título apresentado em arquivo eletrônico disponível ao oficial de registro de imóveis na Central Registradora de Imóveis poderá ser baixado, download, mediante importação para o sistema da serventia, ou materializado mediante impressão do arquivo PDFA ou do arquivo decorrente da conversão do arquivo XML para PDFA, hipótese em que, na impressão, constará certidão de que o documento foi obtido diretamente na Central Registradora de Imóveis e que foram verificados sua origem, integridade e elemento de segurança do certificado digital com que foi assinado. O documento digital em PDF ou XML com certificado digital ICP Brasil deverá ser arquivado em Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, GED. As serventias que optarem por solução de comunicação via web service estão dispensadas da verificação continuada, atendidas determinações e normas técnicas de segurança utilizadas para a integração de sistema definida pela Central Registradora de Imóveis, ou seja, se houver essa comunicação via web service, que é integrativa, você não precisará ficar consultando no prazo de 2 horas a cada 2 horas. Vamos avançando. O título eletrônico poderá também ser apresentado direto e pessoalmente na serventia registral em dispositivo de armazenamento portátil, CD, DVD, cartão memória, pendrive, etc. Vedada a recepção por e-mail. Eu não posso receber título por e-mail. Serviço postal, então pode, vedada por e-mail, mas pode CD, DVD, cartão de memória, pendrive, por serviço postal, correio, SEDEX e assemelhados ou download em qualquer outro site. Realizar-se-á protocolo do título eletrônico no livro 1 protocolo, então livro 1 prenotação ou protocolo
no título de recepção de títulos, quando for o caso de exame de cálculo, observando-se a ordem de apresentação. Os documentos devidos para a prenotação ou pelo exame e cálculo serão pagos no ato da remessa. Caso o título prenotado seja devolvido para o cumprimento de exigências e reapresentado dentro do prazo de validade, o valor da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato registrado. O oficial fará jus ao valor da prenotação se o título prenotado for devolvido para cumprimento de exigência e se a qualificação e emissão da respectiva nota decorrerem dentro do prazo previsto no item 41, ou seja, o oficial só vai ter direito à prenotação ao valor dos emolumentos se ele qualificar o título dentro do prazo previsto em lei, que é 5 dias, em caso excepcional, e 10 dias como regra geral, 10 dias úteis. Então, não sei se você recorda, no caso de compra e venda sem cláusula especial, cancelamento de garantia, averbação de construção, títulos eletrônicos e reingresso de título no cartório, prazo de 5 dias úteis. A qualificação será levada a efeito pelo oficial de registro de imóveis no prazo previsto do artigo 41 das normas de serviço, mostrando-se o título apto para registro. O oficial deverá informar o valor dos emolumentos no campo próprio e aguardar o depósito para a prática do ato. Caso existam exigências a serem satisfeitas, deverá anexar nota de devolução. Os atos registrais somente serão lavrados após a qualificação positiva e dependerão de prévio depósito prévio, mediante recolhimento do valor constante de boleto a ser impresso por meio do próprio sistema, ou utilização pelo interessado de crédito adquirido na Central Registradora de Imóveis. O depósito prévio poderá ser efetuado diretamente ao oficial a quem incumbe a prática do ato de registro e o pagamento deverá ser lançado no sistema na mesma data. Fica autorizada a devolução do título sem a prática dos atos requeridos, caso o depósito prévio não seja realizado durante a vigência da prenotação. Vamos para a subseção 8 do repositório confiável de documento eletrônico. O repositório confiável de documento eletrônico, RCDE, consiste em um submódulo do protocolo eletrônico de título e protocolo, localizado em ambiente igualmente seguro e controlado pela Central Registradora de Imóveis, onde poderão ser postados documentos eletrônicos de suporte aos atos registrais e que, assim como os títulos, poderão ser consultados ou baixados, download, pelos oficiais de registro de imóveis. São admitidos como documentos de suporte aos atos registrais, procurações e outros documentos públicos ou particulares, desde que originalmente digitais e que preenchidos os requisitos previstos nesse capítulo. Documentos digitais decorrentes de desmaterialização de procurações, contratos sociais, estatutos de empresa, ata de associações civis, certidão do Registro Público de Empresa Mercantil, da Junta Comercial, portanto, e do Registro Civil de Pessoa Jurídica, TDPJ, e outros documentos públicos ou particulares produzidos em conformidade com as regras de materialização e desmaterialização de documentos do serviço notarial. Subseção 3, seção 11, capítulo 16 destas normas. É vedada a exigência registrária de apresentação de documento que esteja arquivado no RCDE, que é no repositório confiável de documento eletrônico, que preenche os requisitos do subitem anterior e que tenha o respectivo número de localização informado pelo interessado, salvo justificada suspeita de falsificação. Vamos agora para a subseção 9 do acompanhamento online do procedimento registral. A Central Registradora de Imóveis possibilitará que o usuário acompanhe gratuitamente a tramitação de título eletrônico pela internet. O acompanhamento online do procedimento registral consistirá na visualização das etapas percorridas pelo título em sua tramitação a partir da indicação do número de protocolo ou da senha de acesso, fornecidos no ato da solicitação do serviço, conforme a opção técnica do oficial de registro de imóveis. As consultas permitirão a localização e identificação dos dados básicos do procedimento registral, com pelo menos as seguintes informações: data e número do protocolo, data prevista para retirada do título, dados de nota de devolução com as exigências serem cumpridas, fase em que se encontra o procedimento registral, data de eventual reapresentação do título e o valor do depósito prévio dos emolumentos pelos atos praticados e do correspondente saldo. A Central Registradora de Imóveis poderá remeter apenas avisos aos interessados por correio eletrônico e e-mail, então apenas aviso que houve uma movimentação, ou por SMS, informando as etapas do procedimento registral. Os serviços previstos nessa subseção poderão também ser prestados diretamente pelos oficiais de registro de imóveis, nos sistemas de suas serventias, sem prejuízo da alimentação da Central Registradora de Imóveis. Vamos então agora para a subseção 10 do monitor registral.
O monitor registral consistirá em ferramenta de suporte eletrônico que manterá o interessado permanentemente atualizado sobre as ocorrências relacionadas à matrícula que indicar, a partir de expressa ou solicitação do usuário, serventia de competência registral, por meio da Central Registradora de Imóveis. O monitoramento previsto no caput poderá ser acrescido a requerimento do interessado da prestação periódica de informação de inexistência de ocorrência relativa à matrícula. Então, quero monitorar a matrícula da minha casa. Posso fazer essa solicitação no submódulo monitor registral da Central Registradora de Imóvel e colocar até acrescer que a cada período de X meses, um ano, eu vou receber uma informação da inexistência de ocorrência de algo relacionado a essa matrícula que eu indicar. O monitor registral funcionará como módulo da Central Registradores mediante a aplicação de tecnologia push. A informação será prestada ou disponibilizada ao interessado em tempo real, admitida a possibilidade de retardo, delay, no máximo de 48 horas entre a ocorrência, registro ou averbação e sua comunicação. A comunicação das alterações na matrícula será efetuada por disponibilização da respectiva informação em ambiente protegido pela Central Registradora de Imóveis, acessível pelo interessado ou por comunicação via web service, podendo a central, opcionalmente, remeter apenas avisos eletrônico, e-mail ou por SMS. O serviço de monitoramento de matrículas, também denominado certidão permanente da matrícula, que é o nome desse serviço, certidão permanente da matrícula, será prestado exclusivamente pela Central Registradora de Imóveis, vedada a serventia o envio de informações desse gênero por e-mail, ou sua postagem em site de despachante, prestadores de serviço e comércio de certidões ou outros ambientes de internet. Ou seja, cuidado para você não contratar, por exemplo, um serviço de um terceirizado, um intermediário, que vai apenas contratar pela Central Registradores esse monitoramento, que ele diz que ele vai estar sempre monitorando, mas na verdade o usuário poderia ir diretamente utilizar esse serviço pela Central Registradores. Vamos então para a subseção 11 da gestão de dados e documentos eletrônicos. Os documentos previstos nesse capítulo poderão ser arquivados pelos registradores em formato digital ou microfilmados, salvo quando houver exigência legal de arquivamento do original e este houver sido produzido em papel. No procedimento de microfilmagem, deverão ser atendidos requisitos da Lei 5433 de 68, Decreto 1799 de 96 e Portaria 12 de 2009 da Secretaria Nacional da Justiça do Ministério da Justiça. No procedimento de digitalização, deverão ser obrigatoriamente observados os seguintes: os documentos relacionados com a prática dos atos registrais que não forem nativamente eletrônicos deverão ser digitalizados por meio de captura de imagem a partir dos documentos originais. A captura deverá necessariamente gerar representantes digitais de alta e baixa resolução, denominado, respectivamente, matrizes e derivadas, conforme recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes, publicada pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, 2010. Para a geração de matrizes e derivadas, deverão ser sempre adotados formatos abertos open source, previsto no documento de referência IPING 2012 e suas atualizações. A substituição do arquivamento dos originais por arquivos decorrentes de digitalização dependerá de conter certificado digital de arquivamento CP Brasil, do titular da delegação, ou de seus substitutos ou de prepostos autorizados e certificado digital de carimbo do tempo. A indexação dos documentos digitais ou digitalizados será feita, no mínimo, com referência aos atos, livro, folha e número, ou número da prenotação, onde foram utilizados ou em razão do qual foram produzidos, de modo a facilitar a localização e conferência por Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, GED. Os dados e imagens deverão ser armazenados de forma segura e eficiente, que garanta fácil localização, preservação e integridade e que atenda ao Plano de Continuidade de Negócio, PCN, mediante soluções comprovadamente eficazes de recuperação de desastre, DR, dentre elas testes periódicos. O arquivo redundante, backup, deverá ser gravado em mídia digital segura, local remota, com cópia fora do local da unidade de serviço. Então, backup fica fora da unidade de serviço em data center localizado no Brasil, no país, que cumpre os requisitos de segurança, disponibilidade e conectividade. A localização física do data center e o endereço de rede, endereço lógico IP, deverão ser comunicados ao juiz corregedor permanente, assim como eventuais alterações. Então, vou comunicar apenas ao juiz corregedor permanente, o backup tem que ficar no Brasil, fora do local da unidade do serviço. Facultativamente, sem prejuízo da geração de backup, fica autorizado o armazenamento sincronizado em servidor dedicado ou virtual, Private Cloud,
que é uma nuvem privada, alocado em data center localizado no Brasil, no país, cujo endereço será igualmente comunicado ao juiz corregedor permanente da comarca. Os documentos em meio físico apresentados para a lavratura dos atos registrais deverão ser devolvidos às partes após sua microfilmagem ou digitalização. Então, vou praticar o ato e digitalizo e devolvo o documento às partes. Poderão ser inutilizados os documentos em meio físico arquivados na unidade de serviço, desde que microfilmados ou digitalizados com os requisitos previstos nessas normas, por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados em interesse histórico e ou sigilo. As fichas dos indicadores real e pessoal confeccionadas anteriormente à implantação do registro eletrônico poderão ser microfilmadas ou digitalizadas ou lançadas em sistema seguro de banco de dados, BDMS, dispensada a manutenção em meio físico. Os ofícios recebidos, as cópias de ofícios expedidos, as cópias dos recibos e contrarrecibos mencionados na linha E e F do item 57 e nos itens 58, 62 e 62.1 do capítulo 13, poderão ser substituídos a critério do oficial, respeitadas as condições de segurança e preservação das informações durante sua temporalidade, mediante a utilização de sistema de digitalização comum ou arquivamento do nativo digital, dispensada a manutenção em meio físico. Vamos agora para a subseção 12 da correição online. Os sistemas da Central Registradora de Imóveis deverão contar com módulos para acompanhamento contínuo, controle e fiscalização das serventias registrais pela Corregedoria Geral da Justiça e juízos corregedores permanentes, denominada então correição online. Os relatórios destinados à chamada correição online ficarão disponíveis no site do ofício eletrônico, cujo acesso se dará mediante certificado digital ICP Brasil. Serão gerados e-mails automáticos para a Corregedoria Geral da Justiça e para o juízo corregedor permanente, relativos ao descumprimento de prazos para fim de abertura de procedimento administrativo de verificação. Sem prejuízo das disposições pretéritas, os relatórios de funcionamento do protocolo eletrônico de títulos deverão trazer pelo menos os seguintes campos de informação: a data e hora de apresentação, nome do apresentante, número do CPF ou CNPJ do apresentante, tipo de protocolização pretendida, prenotação ou exame e cálculo, oficial de registro de imóveis, destinatário do título, data e hora do download do título pelo registrador destinatário, data e número da prenotação livro 1 protocolo ou do protocolo para exame e cálculo no livro de recepção de títulos, histórico das etapas do procedimento registral, data e hora do download final do título pelo apresentante. É vedado ao registrador e seus prepostos o envio de certidões e informações registrais aos solicitantes ou aos tabeliães de notas por e-mail, por correio eletrônico. Então, o registrador não pode ficar mandando certidão por e-mail para o tabelião de notas, nem para qualquer parte. Por meio direto de transmissão, como File Transfer Control, ou VPN, ou FTP, que são meios privados. Por exemplo, o WhatsApp. Postagem em site da serventia, serviço de despachante, prestador de serviço eletrônico ou comerciante de certidões, bem como recebimento pela internet de traslados notariais e outros títulos, para fins de exame ou prenotação, a não ser por meio da Central Registradores de Imóveis. Então, tem que utilizar obrigatoriamente a Central Registradores de Imóveis. Vamos agora, então, ao cadastro da regularização fundiária urbana, subseção 13. O cadastro da regularização fundiária urbana é destinado ao cadastramento dos projetos de regularização fundiária registrados nas unidades de imóveis do Estado de São Paulo. O cadastro de regularização fundiária urbana do Estado de São Paulo é constituído por sistema de banco de dados eletrônico, BDMS e estatísticas, além de interface de acesso disponível pela internet, com informações das regularizações efetivadas a partir da edição da medida provisória 459 de 2019, convertida na Lei 11.977 de 2009. A base de dados do cadastro de regularização fundiária urbana será composta por identificação do cartório, da serventia registral, comarca, número da matrícula, objeto da regularização, nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada, nome do núcleo urbano informal consolidado, quantidade de unidades, data e número da prenotação do requerimento, data do registro da regularização fundiária, tipo da regularização, se é interesse social específico ou parcelamento anterior à Lei 6766 de 79, identificação do agente promotor da regularização pelo poder público ou particular, atos de registro posteriores à abertura das matrículas das unidades imobiliárias. Os dados do sistema serão públicos e acessíveis à população e às autoridades por aplicativo web, bem como poderão ser compilados e livremente divulgados, exigindo-se indicação da fonte. As unidades de registro de imóveis deverão lançar os dados da regularização fundiária registrados no campo
cadastro de regulação fundiária urbana do Estado de São Paulo, na mesma data da prática do ato. Então, eu pratiquei o ato, eu tenho que abastecer a Central Registradores nesse campo de cadastro de regulação fundiária urbana. Então, a unidade de registro de imóveis deverão lançar os dados da regulação fundiária registradas no cadastro de regulação fundiária urbana no Estado de São Paulo, na mesma data da prática do ato. Registrei a CRF, comunico. Quando do registro de qualquer direito real da unidade imobiliária derivada de regularização fundiária, a Serventia de Imóveis informará em campo próprio do sistema da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, data, o valor e a modalidade a que se trata de imóvel resultante de regularização fundiária. Então, informa data, valor, modalidade e que se trata de imóvel resultante de regularização fundiária. Subseção 14 do Cadastro de Regulação Fundiária Rural. O Cadastro de Regulação Fundiária Rural é destinado ao cadastramento das regulações efetivadas mediante a averbação do termo de consolidação de domínio e sujeitos às mesmas regras de gestão, funcionamento e acesso do Cadastro de Regulação Fundiária Urbana. A base de dados do Cadastro da Regulação Fundiária Rural será composto por identificação da serventia registral, comarca, número da matrícula, nome do município e distrito, área do imóvel, data da prenotação do título e data da averbação do termo de consolidação de domínio. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a central de indisponibilidade de bens, subseção 15. Até lá!